Oi, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, eu me coloco disponível aqui ao Senhor Pai. Peço que o Senhor venha a usar aqui a minha boca, venha usar as minhas palavras aqui, faça com que todos que escutem essas palavras, Senhor Deus, tenham entendimento daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Gostaria de convidar os irmãos a lerem comigo aqui, acompanharem comigo a leitura do Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso 3, que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Recentemente eu ouvi algo muito profundo, algo muito forte, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta para vocês e vocês se coloquem a pensar. Quem quiser responder no chat aí embaixo também, enfim. Hoje, qual você entende que seria a maior ou a melhor profissão do mundo? Uma profissão assim que você diria que, nossa, se eu fosse essa profissão hoje, com certeza eu seria o cara bem mais feliz, ou eu seria o cara mais feliz do mundo se eu ocupasse esse cargo. Se eu fosse visto hoje como, sei lá, isso ou aquilo, eu seria um cara melhor, eu seria um cara diferente, enfim. Comentem aí se vocês quiserem, enfim. Mas é mais para refletir mesmo, porque vamos imaginar o seguinte: essa semana, ou esses dias para trás, eu não sei quanto tempo já faz, eu vi o filho do pastor Luciano Subirá, o Israel Subirá, ele foi questionado o seguinte: você lida com muita pressão por ser filho do Luciano Subirá, que é como alguns de vocês talvez conheçam, um grande homem de Deus, um grande pregador, enfim. E a resposta dele foi bem singela. Ele falou assim: olha, maior pressão do que ser filho do pastor Luciano Subirá, por maior homem que ele seja, é saber que eu sou filho de Deus. E sabe, eu fiquei ruminando ali aquela resposta e fui ver a base bíblica toda para isso que ele disse, tudo que a Bíblia tem para nos trazer sobre esse assunto, e realmente a gente às vezes se idealiza no ponto A, no ponto B, a gente imagina isso, aquilo das nossas vidas, mas se você pega aqui, por exemplo, o maior homem que já houve na história da humanidade, que foi Jesus, e é Jesus, mas enfim, ele foi um carpinteiro. Então, se eu for olhar a nível hierárquico, na sociedade dele da época, ele era uma das classes mais baixas que existiria. E se eu pego o segundo maior homem da história também, segundo a boca de Jesus, que foi João Batista, João Batista era o que a gente teria hoje como visão como um hippie, né? Um cara ali que era um andarilho, nem tinha casa, um cara que morava no deserto, provavelmente habitava em cavernas, porque a palavra diz que ele comia mel silvestre e gafanhotos, então ele provavelmente habitava aquela região ali mesmo. E aos olhos da sociedade, tanto na época quanto hoje em dia, as profissões de ambos ali, talvez vamos considerar João Batista como um evangelista itinerante. E hoje, se a gente pega assim um evangelista itinerante, o cara que está sempre viajando, ele não tem casa fixa, a gente não. Esse cara não é nem bem visto nem bem quisto ainda nos nossos dias atuais. O que dirá naquele tempo tão remoto. E para Jesus ali, e até mesmo para nós, a gente consegue perceber isso, que foi algo ali vindo assim completamente fora da noção da sociedade. Jesus veio como homem, Jesus foi mostrado ali como um carpinteiro, conforme a história mostra, né? Conforme a história nos afirma, porque ele seguiu a profissão do seu pai adotivo, que era José. E se a gente pega hoje o padrão, principalmente hoje em dia o padrão da sociedade, eu sei que muitos de vocês aí devem ter pensado, se não responderam, hoje em dia o cara que é o cara, como a gente costuma falar, um jogador de futebol, o cara que assim tem um alto padrão, é um juiz, é um advogado, é um dentista, um médico, um cara assim que tem uma carreira promissora.
Mas, sabe, algo que veio dessa resposta de Israel subirá e que realmente mexeu comigo. A maior, o maior mérito, o maior título que alguém pode ostentar não é ser um jogador de futebol, não é ser um daqueles caras lá que moram em Dubai, até esqueci o termo agora, um sheik. Não é ser um sheik morando em Dubai. O maior mérito que alguém pode ostentar é filho de Deus. Porque aqui a palavra vem dizer que Jesus sabia quem ele era. Ele não se importou ali, se vocês depois, eu recomendo fatidicamente que vocês leiam o texto todo na íntegra ali, em João 13, para entender o contexto ali por trás, mas ali a questão era que os discípulos estavam debatendo entre si quem iria lavar os pés um dos outros, porque naquela cultura judaica ali da época, eles tinham a visão de que o menor dentre eles, ou seja, normalmente você tinha um servo ali que era o mais novo, recém-chegado, algo nesse sentido, que era o inferior ali, que era quem se prestava a isso, a lavar os pés dos outros. E ali a palavra vai enfatizar exatamente isso. Jesus, sabendo quem era, de onde veio, ou seja, de Deus, e queria voltar para quem? Para Deus, ele se despiu ali daquele estigma, ele pensou não, pôs em prática ali a visão que ele queria para os outros, que é o que? Peraí, vocês estão preocupados com algo tão simples quanto lavar o pé, vocês acham que isso vai ditar para a sociedade quem vocês são? Ou vai ditar para o principal, para Deus, quem vocês são? Mas na verdade isso é completamente do exterior, isso nada fala de vocês. Então Jesus ali se colocou na posição de servo mais inferior, o servo mais rebaixado ali diante dos apóstolos ou dos discípulos dele, exatamente para mostrar que não é a atitude dele ali no sentido de servir que falaria quem ele é, mas ele, sendo o Senhor de todos, se colocou como servo de todos. Então, esse é o ponto crucial. Quando você entende quem você é, quando você entende ali de uma vez por todas quem você é em Deus, ou seja, filho de Deus, não há cargo no mundo que vai mudar isso, não há cargo no mundo que é mais glorioso do que isso, não há posição ou status que seja mais elevado do que isso, porque o próprio apóstolo Paulo ele cita num determinado momento que ele está falando sobre litígios, discussões entre os irmãos, ele fala: não sabeis vós que haveis de julgar até os anjos, ou seja, no Apocalipse, no dia da consumação dos séculos, nós que somos cristãos, nós que temos um relacionamento com Cristo, nós que vamos para a chamada morada eterna, que fomos chamados por Deus para sermos seus filhos amados, nós julgaremos aqueles anjos que caíram lá no paraíso, aqueles anjos que, junto com Lúcifer, eles se voltaram contra Deus. Então imagina a responsabilidade disso. Então se você pensa, um juiz aqui da terra é um cargo importantíssimo, mas imagina alguém que diante de Deus ou junto com Deus ali vai ter poder para julgar a corte celestial que pereceu. Então, como que eu vou equiparar qualquer profissão, qualquer cargo, qualquer nível de status aqui na Terra com algo tão sublime quanto que é para alguém ser chamado filho de Deus? Então, isso assim, mexeu com a minha cabeça esses dias e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque às vezes a gente lida com dois problemas. Primeiro, a inveja. Eu não aplaudir o outro, não aplaudir o sucesso do outro, não ficar feliz com o que o outro está tendo aqui, ou enfim, em todas as áreas da vida dele, isso mostra que eu não tenho a visão de filho. Porque se eu tenho a visão de filho, eu quero que o irmão cresça junto comigo. Eu quero que todos alcancem ao Pai. E segundo, quando eu me posiciono dessa forma, eu já não estou mais preocupado com o meu ministério, eu já não estou mais preocupado com a minha carreira. A minha única preocupação, o meu único foco é agradar ao Pai. A minha vida passa a ter um novo significado. Pensa numa criança ali, quando ela se relaciona com o pai dela. Ela não está preocupada se... Vamos imaginar um contexto aqui de trabalho, por exemplo. Às vezes o pai ele pega aquela criança de 5 anos e coloca para trabalhar com ele, né? A criança ali não está preocupada se ela está fazendo certo. Ela não está preocupada ali se o que ela está fazendo vai render o desempenho esperado ali daquele cargo. Mas a única preocupação dela é:
meu pai vai gostar do serviço que eu vou fazer, eu vou me empenhar aqui para agradar o meu pai. Eu já vi recentemente até uma experiência assim, onde um pai estava brincando ali com o filho, e eles estavam mexendo com lama assim, e aí assim, tudo que a criança ia construir ali, ela queria o aval do pai ali, pai, ficou bom, pai, ficou legal, sabe? A criança ali se contentava, ela sentia mais prazer, mais alegria ali em ver o pai dela vendo aquilo ali que ela estava fazendo e o pai dela se divertindo junto com ela ali. Era muito mais relevante para ela do que o que ela em si estava produzindo, do que ela em si iria fazer, porque no final da brincadeira ali eles tiveram que destruir tudo que eles construíram junto ali, eles tiveram que remover ali, limpar aquela área por causa da lama que eles fizeram. Mas no final de tudo, o que sobrou daquela experiência foi exatamente o contexto ali que ela estava com o pai dela. Foi exatamente aquela alegria que ela conseguiu sentir ali, desfrutar de estar fazendo algo com o pai dela. Ou seja, todas as vezes ali que ela olhava para aquilo que ela estava construindo, ela não preocupava no potencial daquilo. Ela só pensava assim: nossa, meu pai tá aqui comigo, tá tão divertido, nossa, que legal, meu pai gostou do que eu fiz. Então a vida dela, o significado ali era agradar o pai, era relacionar com o pai, era conviver com aquele pai. Então, essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Eu gostaria muito de trazer isso para os irmãos aí, que Deus possa aplainar os caminhos para nós, nos dar lucidez sobre tudo isso que Ele sempre nos diz, porque a gente sempre tem recebido essa visão de evangelho simples. Contudo, nós queremos conturbar, complicar e muitas vezes a gente sai extrapolando ou até mesmo atropelando as coisas e deixa de viver o que Deus realmente tem para nós. Então eu oro, Senhor Deus, nesse momento que cada um que me ouve aqui possa viver esse evangelho simples, esse evangelho que traz paz, evangelho que traz a verdadeira vida, tá bom? Forte abraço a todos, queridos irmãos. Fiquem com Deus aí. Até mais.